A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Vamos continuar lendo aqui o livro do profeta Jeremias. Iremos ler hoje 3 capítulos, Jeremias 35, 36 e 37, amém? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, me ajude a crescer aqui na plataforma, no YouTube, e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Isso vai trazer mais engajamento para o vídeo e assim o próprio YouTube também vai indicar este vídeo para outras pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1, um vídeo por dia, e em um ano você terá lido toda a palavra de Deus conosco, amém? Para ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo tem o link e aqui nos cards também. Vamos agora orar e logo após a oração fazer a nossa leitura de hoje. Por isso, feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia iremos ler a Tua palavra aqui, unidos nesse nosso propósito de leitura da Bíblia, de em um ano, diariamente, ler a Tua palavra, Senhor, e aprender mais de Ti a cada dia. Por isso eu te peço que a cada dia a nossa mente seja instruída por Ti, que a nossa mente seja cheia do teu conhecimento e cresça assim, Pai, diante de ti a cada instante. Que possamos nos conduzir pela tua palavra, sendo guiados e instruídos a cada dia nela, para nos conduzir com prudência, ver prosperar os nossos caminhos. Abençoe e te peço também a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como os seus lares e a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, e estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinhas, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus,
e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E enviou-os, e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém, não inclinastes o ouvido, nem obedecestes a mim. Veja então que como os descendentes ali de Jonadab, né, obedeciam seu pai de tal forma, obedeciam a voz de um homem. Enquanto isso, o povo de Jerusalém não conseguia obedecer à voz de Deus. Essa comparação que Deus está falando, tomando até mesmo aqueles jovens, aquela família, como um exemplo. Veja, o pai deles deu uma ordem, o homem deu uma ordem, e nem eles, nem os filhos, nem a esposa, nem as filhas, ninguém desobedecem. E vocês, eu mandei profetas andando, falando, madrugando, e vocês só me desobedeceram. Continue. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos Recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Aleluia! Veja como é importante obedecermos a Deus. Veja a promessa de Deus, que em cada geração daquela família teriam pessoas ali para servirem a Deus. Hoje eu obedeço a Deus, minha esposa obedece a Deus, ensinamos ali as nossas filhas também a andarem em obediência a Deus. E isso nos traz como promessa que na nossa geração, assim os meus netos, bisnetos, cada geração que vier após mim, haverá em cada geração dos meus familiares, dos meus descendentes, servos do Senhor. Então, obedeça a Deus. Isso sempre vai trazer benefício, tanto para você como para a sua família. Continue. Sucedeu, pois, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá, e todas as nações desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até ao dia de hoje. Porventura, ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque,
filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias o rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que lhe tinha falado. Quando lemos aqui Baruque, na Bíblia Católica existe o livro de Baruque. E, segundo a tradição, tá, o livro de Baruque é um livro apócrifo. Segundo a tradição, seria uma carta de Jeremias para os exilados da Babilônia, a qual foi escrita, né, Jeremias ditou enquanto estava em cativeiro, Baruque escreveu, como estamos vendo aqui nesse caso, e levou aos exilados da Babilônia para que pudessem ler. E aqui é interessante porque é um livro apócrifo, está na Igreja Católica, está na Bíblia da Igreja Católica, e Baruque 6 é um texto que fala profundamente contra procissões. Veja só, é um livro que não tem na Bíblia protestante, é um livro que não tem no Tanakh, a Bíblia dos judeus, está ali na Septuaginta, né, na Bíblia ortodoxa, está na Bíblia católica e fala forte, fala pesado contra procissões. E ainda assim, eles não dão ouvido. Mas continue. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades alerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu, no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor, e todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o a tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo da sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora, e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro.
Então disseram os príncipes a Baruque: vai esconder-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Assim é hoje também, não é diferente. Enquanto muitos ouvem a palavra de Deus e têm temor, e normalmente os mais simples, outros ouvem a palavra de Deus e não têm temor nenhum, normalmente os mais orgulhosos e prepotentes. Continue. E posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Joaquim, rei de Judá. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo dizendo: por que escreveste nele dizendo: certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá que se assente sobre o trono de Davi, e será o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Não adianta destruir ou querer destruir a palavra de Deus. A profecia, depois de lançada por Deus, escrita ou não, ela prosperará, né? Aqui no caso, Jeremias vai escrevê-las de novo e vai mandar o recado ali a Joaquim, porque haveria uma consequência. Ele rasgou como se fosse uma mentira. O que está dizendo que o rei da Babilônia vai vir? Que nada. Que na verdade o rei da Babilônia já havia destruído algumas cidades fortes, parte do povo já tinha sido levado no cativeiro, e alguns aqui nesse período, como o próprio Joaquim, ainda estavam ali em Jerusalém, né? Mas haveria ainda mais mal e destruição para acontecer, infelizmente, tudo por causa da dura cerviz, do coração duro do rei e daqueles que estavam ali ao seu lado, e infelizmente da grande maioria do povo. Continue, vamos ler aqui capítulo 37, agora o último da nossa leitura de hoje.
E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus, que tinham sitiado Jerusalém, ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra do Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque, ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ter a terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, e disse: há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Ah, que coisa, hein? Que dureza de coração. Veja, Jeremias fazendo a obra do Senhor, se levantam contra ele, prendem ele, o apertam ali, e quando ele sai ainda lhe perguntam em segredo: há uma palavra do Senhor para mim? Ou seja, eles queriam que Jeremias fosse feito os outros profetas, que pegasse e dissesse: ah, rei, existe sim, Deus vai perdoá-lo, Deus vai lhe dar vitória. Ou seja, que Jeremias ficasse com medo da repreensão, com medo da repressão e com medo da morte e profetizasse de bem. Mas Jeremias não ia profetizar de bem, porque a palavra do Senhor não era de bem. E ainda que Jeremias se corrompesse e profetizasse de bem, Deus levantaria outro profeta para trazer a palavra correta. Porque Deus não vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Deus vai falar aquilo que o povo precisa ouvir. E assim tem que ser o profeta. Se o povo está em obediência, Deus vai mandar palavra de bênção e de vitória. Agora, se o povo está em desobediência, a palavra virá de correção, de repreensão e de ensino. Bem? Continue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão?
Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizaram, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Veja que o rei queria ouvir uma palavra boa e provavelmente teria solto a Jeremias. Mas Jeremias não tinha medo da morte, nem desobedeceria ao Senhor. Ele suplicou: não me prenda. Veja, cadê os teus profetas que disseram que o rei da Babilônia não viria? Eu tenho profetizado que ele vem, ele veio, eu estou profetizando correto. Não me deixe ficar preso aqui até a morte. Né? Jeremias ainda tinha obra para fazer. Deus ainda tinha propósito na vida de Jeremias. Mas o rei vai mandá-lo prender. Mas também nós sabemos que a prisão de Jeremias está preso ou solto, vivo ou morto, não dependia do homem, mas de Deus. Deus ainda estava no controle. Enquanto Jeremias estivesse em obediência, Deus estaria no controle da vida dele. Assim é comigo e com você. Enquanto estivermos em obediência, Deus estará no controle, nos guardando, nos protegendo, nos livrando e nos dando vitória. Amém? Então, encerramos por hoje a nossa leitura. Não esqueça de compartilhar este vídeo e também de curti-lo. Me ajude aí a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!